Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Maravilha. O que adianta ter as mãos e não se movimentar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter as suas mãos aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto estás. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra nos escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que o meio ao deserto está. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo soprar. E tudo repetirá ainda vivo consumido, deixa eu adorar. E ele estará aqui, tem glória dele aqui. Vai tem que cair, profeta das mentiras não se tocar e não reconhecer. Aleluia, Jesus. Deus, ele está aqui nessa casa. Deus, ele está vendo o nosso sofrimento a cada dia. Deus, ele está dizendo: ainda que houvesse dia, eu sou. Deus está dizendo: ao mesmo que era antes ou até depois, ele ainda está aqui para operar. Deus está dizendo: ei, não se prostra não, que se prostrar é pior. Você é a casa do olheiro para saber o que todo ele quer conosco. A gente precisa saber que Deus ele morreu na cruz por mim e por você. Não adianta a gente murmurar, não adianta a gente reclamar, que Deus ele mesmo vai dizer que ele precisa de continuar murmurando, reclamando, está rodando no deserto. E Deus diz: ei, abre a tua boca de profeta e diga ao meu filho que eu estou chegando. Não chegou a hora, não chegou a hora, aleluia, Jesus. Deixa eu adorar, o Senhor, ele é fiel, ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele diz que tem ciúme de cada homem para que se encontra. Aleluia, sempre agradeço a minha oportunidade. Não Glória a Deus, manda glória para ele que ele merece, honra, glória e louvor. Louvado seja o nome. Glória. Deus. Glória a Deus. Ele merece a honra, glória e louvor. Glória a Deus. Poder. A Bíblia diz que não era capitão da Síria, Olha aí. mas porém leproso. Mas está com a oportunidade.
Eita Deus, perdão. Eu salvo a amada igreja para a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos tirar o dízimo. Vamos tirar o dízimo da oferta da casa do Senhor, amém? Aqui tem onde colocar o dízimo, tem o QR Code ali, amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui para adorar, para não ficar nas minhas palavras, vamos estar em 2 Coríntios 9:7, né? E isso afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribui como tiver o seu propósito no seu coração, não com tristeza, e sim porque quem dá com alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está na palavra do Senhor, né? Eu vou louvar um louvor, um seu louvar com a irmã, e logo vou passar para o pastor, passar para o preletor na noite, amém? Amém. Deixa eu adorá-lo. Vamos adorá-lo? Ele merece adoração. Deixa eu adorá-lo.
É que fariseu não sabe que muito é perdoado, muito tem pra oferecer. Glória a Deus, aleluia. Ah, que glória que eu sinto aqui. Se eu sei que não mereço estar aqui na minha casa, também sei que não sou nome, mas não é tudo, Senhor. Porém, mesmo imperfeito, Ele entende o meu jeito e se alegra com o meu. Igreja! Vamos, igreja! Deixa eu adorá-lo. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra e todo louvor. Deixa eu adorá-lo. Aleluia, Deus. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Ergue as suas mãos aos céus e só adora. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Vamos abrir o nosso coração. Deixa eu adorá-lo. Ele quer a nossa adoração. Deixa eu adorá-lo. Se livrar da presença dele. Deixa eu adorá-lo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa eu adorá-lo. Que importa com todo o seu coração, adorando com todo amor e carinho do seu Deus. Aleluia, aleluia. Palavras bonitas, amor, adora o seu Deus, o seu adoro, adora ele. Deixa eu adorá-lo. Glória a Deus, aleluia. E assim agradeço a mim essa oportunidade, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado e glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso aleluia. diácono Carlos Bruno vai estar pregando hoje aqui, né? Glória a Deus. Eu tive a honra de conhecer esse abençoado, né? Graças a Deus. E essa honra virou uma amizade. Glória a Deus. E hoje ele está debaixo da bênção do pastor dele, para vir pregar aqui, está Glória a debaixo da Deus. bênção. Que a melhor coisa para quem prega é estar debaixo da bênção do seu pastor. Verdade. É assim mesmo. E o pastor liberou, e ele está aqui nessa noite Glória para a trazer a palavra do Senhor. Vamos estourando pelo céu do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, abençoe os cooperadores da tua casa, os reservistas, ofertante. Usa o teu filho que vai pregar nessa noite. Fala conforme teu querer e a tua vontade, meu Pai. Usa mais uma vez mais o teu filho para a honra e glória do teu nome. É isso que eu te peço nessa noite e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Usa este vaso de alabastro. Glória a Deus. Essa cana pingada. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de alegria, né? Estar juntamente com os irmãos, exaltando, glorificando a quem é digno de toda adoração, de todo louvor, que é o nosso Senhor. E estou muito grato, obrigado, pastor, né, por esta oportunidade, pastor Anderson. Que o Senhor assim continue abençoando o Senhor, sua família, sua esposa, a todos do ministério aqui, o pastor Seu Jorge, né? Que o Senhor assim continue também abençoando. Deus está na casa. Para quem não me conhece, né? Eu vendo tempero prontos aqui pelo bairro mesmo, Glória porta a em Deus. porta. Foi assim que eu
eu conheci o pastor, né? E uma amizade que começou em Verdades e hoje estamos aqui, né? Juntamente exaltando a Deus, glorificando. E está minha esposa ali que está Glória a Deus. Minhas duas filhas nós deixamos em Glória a casa. Jesus. E é motivo de alegria, irmão, né? Poder estar aqui com um povo que eu creio que vai morar no céu. Amém. Né? A Bíblia diz, irmão, que no mundo tereis aflições, né? Mas tem que ter bom ânimo para que a gente vença, né? As lutas, as batalhas, as guerras, as perseguição. Uma certa feita, Josué falou: maior, aleluia, é quem está conosco, oh glória, maior, oh aleluia, quem está conosco, que as diversidades que há no mundo. Oh irmãos, queridos, eu trouxe uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu congrego em São Marcos, né? O meu pastor Ednei, eu e minha esposa, e eu venho trazer a paz do Senhor da igreja no Refúgio de Cristo para os irmãos. Eu acredito que onde tem dois, né? Não está escrito? O Senhor se faz presente. E eu quero dizer para os irmãos: se o inimigo se levantou contra a tua vida hoje, para você chegar até aqui, e você chegou, aleluia. Se por um caminho ele veio, aleluia, por 7, ele irá voltar, em nome de Jesus, aleluia. O inimigo ele tem se levantado para a gente não congregar, mas Deus é maior em nossas vidas, irmão. Deus é fiel. Queridos irmãos, livro de Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Enquanto vocês estão procurando, não invalidando a oração do pastor, mas eu quero deixar todas as ansiedades aqui no altar, para que o Senhor assim continue a me usar, assim como o Senhor fez com Jeremias. A tua palavra diz, Senhor, que se do alto não vier, Deus, nada podemos fazer, Jesus. Deus, nesta noite eu apresento esse jovem em tuas mãos, eu apresento essa comunidade nas tuas mãos, eu apresento esse bairro, Jesus, em tuas mãos. Que o Senhor assim, Deus, quebre o arco, corte lança, queime, Deus, os carros, Deus, de Faraó no fogo, para dar vitória ao teu povo. Aleluia, aleluia. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Livro de Lucas 22, versículos 50 e 51, que diz assim: Glória a Deus, aleluia. depois eu vou pular, mas vamos desse aqui. 50, que diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, curou. Vou pular rapidinho aqui para João 18, 10. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada a Deus. De antemão, eu quero colocar um tema sobre esta passagem. Arrancaram a minha orelha, oh glória. Ou tentaram arrancar a minha orelha. Mas eu venho dizer para vocês, irmãos, aonde Jesus está, eu nunca vi, nunca irei ver, e vocês também, um sonho ser frustrado. Aleluia. Porque aonde Jesus está, algo acontece. E como eu disse, onde tem dois ou três, o Senhor, aleluia, ele se faz presente. Jesus está, aleluia, na casa. Aleluia. Queridos irmãos, livro de Lucas, nós sabemos que o livro ele foi escrito ali depois, 90, 80 depois de Cristo. Esse livro, aleluia, é uma passagem que enfatiza em relatar a passagem de Jesus, né? Porque havia uma cultura, aleluia, naquele tempo, o Império Romano, eles tentavam, na verdade, dibliar, tentavam não esclarecer aquilo a qual o Senhor ele veio fazer aqui naquele tempo. E naquele tempo se falava muito em políticas e em cultura. Só que quando o Senhor ele veio,
mudou o sistema religioso. E eles tentavam ocultar. Aleluia. Glória seja dada a Deus. E como eu acabei de ler este versículo, a Bíblia diz que eles tentavam prender a Jesus. Quem lê o texto sabe, eles tentavam prender, eles procuravam uma forma de prender a Jesus. Só que ainda não era chegado o momento, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado por todas as coisas, meu pastor. Há um tempo para tudo. Só que às vezes nós queremos do nosso jeito, queremos na nossa maneira. Só que há um tempo. Jesus está dizendo: espera o meu tempo, porque o tempo de Deus é um tempo de vitória. O tempo de Deus é um tempo de regozijo. O tempo de Deus é um tempo de se exaltar e glorificar o nome, aleluia, do Senhor. Oh, glória. E a Bíblia diz que quando Pedro, ele vê aquela situação de Jesus ali ser pego, Pedro era todo, ele era explosivo, né? Todo Pedro era retado. Pedro não tinha negócio de papa na língua. Pedro soltava o que tinha que falar e falava. Oh, glória! Pedro, e Jesus não se importava com isso não, porque Pedro que tinha que falar, Pedro tirava as dúvidas com Jesus. E às vezes a gente quer tirar as dúvidas com os outros, e temos que tirar mesmo com o nosso Senhor. Tem que perguntar: Jesus, eu estou certo, Senhor? Jesus é com essa roupa? Tem que perguntar. Oh, glória! E a Bíblia diz que Jesus estava ali naquele momento, e Pedro, a Bíblia diz que Pedro desembanha, aleluia, a espada, oh glória, e corta a orelha de Malco, oh glória. Obrigado, pastor. Tenta cortar, né? Corta a orelha de Malco. Só que o que eu acho interessante, irmãos, que na cultura daquele tempo, é porque assim, ó, Malco, ele estava próximo a um sumo sacerdote. Glória seja dada a Deus. Malco, ele tinha a intenção de ser um sumo sacerdote. Só que observe, Malco estava estudando, estava se preparando, estava separado para ser um sumo sacerdote. Só que, aleluia, só que Pedro tenta frustrar os sonhos de Malco, aleluia. Quantas das vezes alguns irmãos, glória, tenta abater os sonhos dos seus irmãos? Às vezes os irmãos acham que o microfone aqui é para matar, mas o microfone aqui é para dar vida, aleluia, ou corrigir, se possível for, mas não é para abater o teu irmão, não é para matar o irmão, não, tá? A palavra de Deus diz, oh glória, ó quão bom, que suave é que os irmãos vivam em união, irmãos. Se não pode ajudar, não atrapalha. Ajude o seu irmão, se for necessário. Levante os que estão caídos, oh glória. Levante os que estão no chão, oh aleluia. Ajude, irmão, porque a Bíblia diz que a nossa briga, aleluia, ela não é contra a carne nem contra sangue, oh glória, é contra príncipes e potestades. A nossa briga não é contra o nosso irmão, não, viu? Aleluia, a nossa briga é contra príncipe e potestade, é contra o nosso inimigo, da minha e da sua alma. Aleluia. E alguns estudiosos dizem, irmão, aleluia, que Malco, ele tinha se separado para estudar. Alguns estudiosos dizem que no mínimo, ele teria de 5 a 6 anos. Por quê? Porque ele já estava próximo de um sumo sacerdote. E o estudioso disse que te faltava só 1 ano para ele servir o Senhor, aleluia, para ele estar ali junto, oh glória, sendo um sacerdote. Só que Pedro tentou, aleluia, observe, eu e você estudando, se dedicando, e alguns irmãos tentam frustrar os sonhos da gente. Malco, acredito eu, ajoelhado ali e vendo os seus sonhos sendo frustrado. Só que quem estava ali, aleluia, não era o homem, não era qualquer pessoa, era Jesus, o Nazareno, que nunca perdeu batalha, que nunca perde uma guerra, aleluia, que nunca perde uma peleja, aleluia, oh glória. O que eu quero dizer para os irmãos, se vocês têm uns sonhos, aleluia, se vocês têm um sonho, se Deus projetou em seu coração, descansa no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo para realizar sonhos. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele não vai mudar. O nosso Deus, Ele é o antes, Ele é agora, Ele será sempre, eternamente. Deus, aleluia, glória, aleluia.
Deus, aleluia. Como eu estava dizendo, irmão, Malco, ele tinha um sonho de ser um sumo sacerdote. E observe que Pedro, aleluia, tentou cortar a orelha. Não cortou, só que ficava foi Jesus. E o que achamos interessante é que, aleluia, a Bíblia, ela nos mostra com tanta certeza que foi a orelha direita. Aleluia. Aí eu pesquisei, procurei, perguntei no texto que eu estava lendo, no estudo, e um sumo sacerdote, ele poderia, meu pastor, te faltar qualquer coisa do membro. Porque se molhava, está escrito no livro de Levítico 14, que era necessário um sacerdote ter a sua orelha direita. Poderia te faltar qualquer membro. Molhava o ponto do dedo direito, a ponta do dedo da mão direita e principalmente a sua orelha direita. Só que Pedro tentou, acabar com aquilo, aleluia, que Deus tinha projetado no coração de Malco. Malco viu seus sonhos ser frustrados, seus sonhos, aleluia, caindo por água abaixo, aleluia. Mas nesta noite, se você aleluia, se comportou, se acha como Malco, eu venho para te dizer que Jesus, aleluia, ele está restaurando os teus sonhos. Agora sim, Malco foi necessário deixar, se permitir, Jesus tocar nele. Vocês têm deixado Jesus tocar em teus sonhos. Vocês têm deixado Jesus tocar em seus relacionamentos. Aleluia. Vocês têm deixado Deus ir lá em seu trabalho. Oh glória. Deus ir na sua família. Você tem deixado, você tem colocado na mão de Deus e tem tirado. Não tire, deixe na mão de Deus. Porque o que Deus faz, a Bíblia diz que o que Ele faz é perfeito e é agradável aos olhos dEle. Só que às vezes a gente pede para botar na mão do Senhor, ou colocamos e depois fala: Senhor, tem de misericórdia. Jesus, não faz dessa forma. Jesus, deixe que Deus trabalhe da maneira e do jeito dEle. Porque Jesus, Ele é fiel, irmão. Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele é fiel. E tudo que o Senhor faz é perfeito e agradável. Romanos 8:28, a Bíblia diz que tudo, aleluia, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Jesus colocou no estreito, se Jesus fez algo que você acha que não está certo, deixa na mão de quem pode. Aleluia. Deixa na mão de Jesus. Oh, glória. Porque Jesus é fiel, irmão. Jesus, Ele é fiel. Oh, glória. Efésios 3:20, a Bíblia diz assim, orar aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Jesus está dizendo: ore a mim, porque eu posso fazer. Deixe na minha mão que através das suas, aleluia, orações, Deus, através das suas orações, Deus faz com que o Espírito de Deus, aleluia, trabalhe, o Espírito de Deus se envolva. Mas é necessário deixar, permitir-se Jesus trabalhar. Ore ao Senhor, aleluia, porque Deus, Ele é fiel, aleluia. Glória seja dada ao nosso Jesus. E não podemos esquecer, oh glória, da mulher, como foi dito aqui, do fluxo, aleluia, de sangue. A Bíblia diz que ela padecia, oh glória, durante 12 anos. Talvez aquela mulher gastou tudo que tinha, foi em vários lugares, bateu em várias portas. Talvez algumas pessoas até ajudaram enquanto ela tinha, enquanto ela podia, mas quando ela não pôde mais, as portas se fecharam. Os amigos que ela procurava já não estavam nos lugares que estava. Oh glória. Mas eu venho te dizer, aleluia, que há um Deus no céu que não se importa, aleluia, com o que você tem. Oh glória. Não se importa se você tem ou não tem. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Oh glória. Jesus se importa.
e isso de você. Deus não exige como homem, aleluia. Talvez a gente bateu em várias portas e as portas ela se fechou, mas a Bíblia diz que quando ela teve aquele encontro, que ela toca nas vestes do Senhor, a Bíblia diz que saiu, oh glória, virtude. Houve uma mudança na vida dela. Se ela sangrava, ela parou de sangrar. E a Bíblia diz que Jesus pergunta: quem me tocou? Oh glória. Jesus sabia, mas Jesus queria mostrar àquele povo que ela era igual a qualquer um, porque ela não poderia andar no meio daquele povo. Jesus pergunta: quem me tocou? E Jesus mostra para cada um daqueles ali: são todos iguais. É porque o povo tem mania de fazer indiferença comigo, aleluia, com você, com quem está ali, com quem está lá. Quem éramos nós? Quem somos agora? Mas quem éramos nós? Assim é eles, assim é quem está aí fora. Hoje a gente olha, até pensa que não tem jeito. Hoje a gente olha e acha que vai ficar dessa maneira. Só que a Bíblia diz no livro de Coríntios, aleluia, capítulo 1, versículo 25 a seguir, que Deus, aleluia, pega as coisas loucas deste mundo para confundir, aleluia, aqueles que dizem que sabem, Deus, Ele é Deus, Deus, Ele muda, Deus, Ele é Deus, oh glória, aleluia. Livro de Mateus, irmãos, 6:3, a Bíblia diz: buscai e procurai, buscai em primeiro lugar, irmão, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós estamos aqui, irmão, preocupados com o que vamos comer, o que vamos beber amanhã, Jesus está dizendo: buscai, porque a providência ela vem dos céus. A minha e a tua providência ela vem do Senhor que fez os céus, aleluia, e a terra. A gente se preocupa demais, irmãos, com as coisas, como iremos pagar, o que iremos vestir, como é que vamos comer, o que vamos fazer. Não te preocupa, aleluia, descansa, aleluia, no Senhor. Deus me fez lembrar agora, Jesus, obrigado, Jesus. Livro de Gênesis, quando, oh glória seja dada a Deus, meu Deus, Adão, glória a Deus, estava passando pelas suas dificuldades. O Senhor, aleluia, fez passar em um sono. Ele precisava de uma varoa. Oh glória. Ele precisava de uma varoa. Só que Deus permitiu ele cair em um sono. E quando ele acorda, a providência tinha chegado. Oh, aí no livro de Salmos a Bíblia diz, aleluia, que o choro, oh glória, pode durar uma noite inteira. Aleluia, mas a alegria, aleluia, ela vem pela manhã. Não sei como é que está hoje, mas a tua alegria pode chegar amanhã. Aleluia. Não sei se você está passando por dificuldade no mês, eu não sei, mas eu venho para te dizer que a sua alegria ela pode chegar pela manhã. Glória, aleluia, seja dada ao Senhor Jesus de Nazaré, aleluia. Salmos 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Oh glória, descansa somente em Deus, descansa somente no Senhor, porque do, aleluia, o meu e o teu socorro, irmãos, ele vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Deus, ele é fiel, oh glória, aleluia. E como eu estava falando, irmãos, de sonhos, é necessário, irmãos, você permitir que Deus entre no cenário para as coisas mudar, para o cenário ser outro, para as coisas acontecer, aleluia. Olha a mulher, olha a mulher do fluxo de sangue, foi permitido ela tocar, deixou Deus trabalhar. Olha a filha de Jairo, padecia 12 anos também, né? Estava morta, aleluia. Mas quando Jesus chegou, o cenário mudou. Não sei se alguém, aleluia, que vinha, aleluia, com vocês aqui para o culto, hoje está morto espiritualmente. Descansa, aleluia. Descansa
descansa no Senhor, aleluia. Confia somente nele, porque ele restaura sonhos. Glória, aleluia. Deus é fiel, irmão. Deus é justo. Oh, glória. Não posso esquecer de mim. Oh, glória. Uma certa feita, pastor, eu estava juntamente com uns amigos. Oh, glória. Uma sexta-feira, eu lembro como hoje. E eu estava fazendo uma farra, uma curtição, um reggae. E alguns dos amigos estavam armados. E aí eles brincaram comigo esse dia, um dia antes. Vou te contar, vou me aproximar para vocês dizerem, para falar o que foi. Eu estava com eles na sexta-feira. Ele colocou a arma na minha cabeça e falou: não brinque assim. Não brinque assim, porque você sabe que isso pode disparar. Eu sei, irmãos, que conversa vai, conversa vem. Eu cheguei em casa. Quando foi no sábado de manhã, que eu acordo, que eu olho para cima, eu não sabia nem onde eu estava. Eu olhei para o telhado e falei: onde eu estou, Jesus? Tinha feito uma farra que nem sabia como eu tinha ido. E eu chorei: Jesus, como eu cheguei aqui? Onde eu estou? Quando eu olho os quatro cantos, eu percebi que eu estava dentro do meu quarto. Eu falei: Jesus, obrigado. Agradeci a Deus. E falei dentro do meu coração. Por isso que eu estou falando, irmão, de sonho, que é necessário Deus, você permitir Deus tocar em seus sonhos. Eu tinha um sonho de mudar de vida. Eu tinha um sonho de sair das drogas. E nesse dia eu dei um basta. Eu falei: Jesus, eu quero mudar. Eu quero sair disso. E Jesus falou no meu coração. Quando eu perguntei a ele: Jesus, quem me trouxe para aqui? Jesus falou: meu filho. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo: meu filho, eu te trouxe. Eu te trouxe. Eu falei: Jesus, obrigado. Eu não quero mais, Senhor, viver esta vida. Eu quero mudar, Senhor. E aí as lágrimas jorraram sobre os meus rostos. E eu fiquei ali aquele sábado ali, sem saber como eu cheguei. Porque assim, meus pastores, eu estava juntamente de uns irmãos que não era flor que se cheira. E eu poderia estar morto a qualquer momento. Só que Deus me deu essa oportunidade. Lembrei de uma certa feita que Deus me prometeu na praia: irei eu, filho, mudar a tua história. Irei eu, filho, mudar o teu cenário. Eu falei: Jesus. E eu dando risada porque eu estava curtindo, não estava dando crédito. Só que nesse dia, uma humilde oração em pedir para Deus mudar a minha história, eu lembrei desse dia, quando Deus falou comigo que iria mudar a minha história. Eu sei, eu vou adiantar, eu sei que na segunda-feira eu fui para um centro de recuperação. Aleluia. Foi lá que Deus começou a trabalhar sobre a minha vida. Foi lá que Deus começou a mudar a minha história. Oh, glória. Cheguei no centro de recuperação. Aleluia. Fui sendo mudado, aleluia. Com 15 dias eu lembro que Deus me levantou como um obreiro da casa do Senhor. Eu falei: Jesus, eu vim para mudar, agora eu tenho que passar a cuidar, Senhor. Que é isso? Só que a Bíblia diz, irmão, que o que Deus tem, aleluia, os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração. Era o que Deus ele tem preparado, irmão. Era o que Deus tinha preparado para mim, é o que Deus tem preparado, aleluia, para vocês aqui nesta noite. Deus tem coisas grandes, aleluia. Talvez hoje você vê um momento, talvez hoje você vê um cenário, mas o que Deus tem é coisas maiores, aleluia. E aí o pastor me levantou como um obreiro com 15 dias. Eu não sabia nem para onde ia, para onde eu ia, porque falava, o que fazia. Só que aí Deus foi me mudando. Todos os dias eu ia buscando do Senhor e orando. E Deus foi fazendo conforme a vontade dele. E isso eu dando lugar. É necessário querer, mas também permitir. É necessário querer, mas também abrir mão. Tem que abrir mão de algumas coisas. Porque tem coisas que Deus não quer. E às vezes você quer. Então, abre mão do que Deus está abrir mão. Aleluia. E quando eu vinha abrindo mão,
Eu sei que Deus foi mudando, o número de telefone foi se apagando, de amigos, e aí Deus foi mudando. Daqui a pouco, com mais um tempo, com mais 2 meses, Deus me levanta como obreiro geral da casa do Senhor, eu como obreiro. E aí Deus foi me abençoando, e eu buscando o Senhor, Deus me usando. E aí eu sei, irmão, que Deus me abençoou, tanto que minha família faz parte do centro de oração. Glória a Deus! Minha esposa eu conheci no centro de recuperação. Glória a Deus! Hoje vamos fazer 7 anos. Glória a Deus! 7 anos, 2 filhas. 7 anos. Glória a E Deus! quando Deus foi me abençoando, eu sei, irmãos, que dói. Dói porque assim, ó. Eu, como era líder, eu recebia as famílias de todo mundo. Eu recebia os filhos, recebia as esposas, os irmãos. Mas os meus não ia. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Isso me doía, irmão. Não mostrava a ninguém que estava triste, mas na minha calada eu, Senhor, os irmãos andam errando, os irmãos andam fazendo coisas que não agradam o Senhor, mas mesmo assim as famílias, eu via irmãos batendo nas esposas quando ia, voltava, ia usando droga, e voltava diferente. Eu falei, meu Deus do céu, e a família vem, a família vem, e porque a minha não vem, Senhor, e Deus descansa. Ainda, aleluia, que todos, oh glória, te abandone. Jesus, aleluia, Ele é o único que não te abandona. Jesus, Ele é o único que nunca vai te abandonar. Se Deus permitiu algumas pessoas saírem do seu caminho, descansa, confie, acredite que Deus, Ele é fiel. Se saiu do caminho é porque era para ter saído. Se saiu da onde você estava, era porque Deus não permitiu ele ir até ali. Meu Deus. Porque há um tempo, se foi até ali, a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Aleluia. Se o tempo daquela pessoa foi até aqui, ali, descanse no Senhor, faça a sua parte, continue orando. Se for da vontade do Senhor, o Senhor traz. Se não, deixa lá. Glória a Deus! Deixa na mão do Senhor. E isso, irmão, foi me martirizando, mas eu fui buscando do Senhor, fui exaltando, glorificando, e Deus foi me confortando. Eu sei que no início doía muito, porque às vezes a gente perde coisas, irmão, que é necessário perder agora para ganhar depois. É necessário perder agora para ganhar com Deus. E com Deus você não perde nada. Com Jesus vocês não perdem. Jesus só tira aquelas pessoas que não irá te ajudar. Aos seus olhos você pensa que vai te ajudar. Só que o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O nosso Senhor vê essas 3 proporções de coisas em uma só vez. Aqui, como a gente está vendo, a gente vê isso agora, mas Deus já está vendo a gente saindo para casa. Deus nos guardando, nos livrando. Aleluia. Deus está livrando a gente hoje. Aleluia. Deus está guardando a tua casa. Deus está guardando a tua família. Aleluia. Enquanto estamos aqui, Deus está visitando. Aleluia. Enquanto estamos aqui, Deus está guardando. Aleluia. Aleluia. O laço se quebrou. Aleluia. E nós escapamos. Vida. Aleluia. Esse Deus é bom, irmão. Independente das lutas, das perseguições, das provas, continue louvando, adorando, que Ele é digno, irmão. E através dos nossos louvores, adoração ao Senhor, o Senhor abre porta onde não tem. O Senhor abre porta onde a gente pensa que não tinha. Porque o nosso Deus é fiel. Que porta, aleluia, que Deus abre, ninguém fecha. E outra coisa, se Deus fechar é porque tem outra para abrir melhor. Aleluia. Se Deus fechar uma porta sobre a tua vida, porque maior Ele tem. Deus é bom, Deus é fiel. Oh glória. E irmãos, como eu estava dizendo, tá eu no centro de recuperação, Deus abençoando poderosamente. Deus me deu uma habilitação, irmãos, de carro, onde eu achei que era o final do
poço, porque ir para um centro de recuperação, as pessoas olham assim, pô, o varão vai para o centro de recuperação, a pessoa vai para o centro de recuperação, só que foi lá, irmãos. Às vezes é necessário algumas pessoas sair do seu habitat, Passar por lá. para quando voltar, não pode até ser centro, pode ser um bairro, uma rua, um outro lugar, mas às vezes é necessário alguém sair para quando voltar restaurado, firmado. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que sair, eu tive que largar tudo, ir para o centro de recuperação para quando voltar restaurado. Aleluia. E como eu falei, irmãos, Deus me abençoou com uma carteira de habilitação. Aí eu perguntei, Senhor, a minha família não vinha a mim trazer um sal, um sabonete, mas esse Deus é fiel, irmão. Quando Ele disse, ainda que todos, não vai precisar você ligar, pedir, bater, não, porque Deus, Ele é fiel. Deus do alto, supremo trono, o trono do Senhor, o Senhor está vendo as suas necessidades. A quem tem que contar suas necessidades é o Senhor. Conte as suas dificuldades a Ele. Aleluia. E foi lá que Deus mudou. Hoje, para a glória e para a honra do Senhor, Deus me deu esta varoa. Aleluia. Deu minhas duas filhas. Eu, uma casa, eu falo isso, que é o nome do Senhor ser exaltado. Um cara que saiu com a cabeça baixa, hoje volta com a cabeça erguida. Aleluia. Para exaltar, para glorificar o nome de Jesus. Porque Deus muda a história do ser humano. Só basta você permitir. Deixe Deus entrar no cenário, para Deus mudar o cenário da tua casa, aleluia, da tua família. O teu projeto entregue na mão do Senhor. Eu sei que Deus preparou tudo, irmão, tudo, que dentro do centro de recuperação eu estava fazendo a minha casinha, agitando, organizando. Eu falei que um dia eu ia voltar para casa, como eu voltei. Deus já tinha depositado aquilo dentro do meu coração. Oh glória, hoje estou em casa, através do centro de recuperação, através do meu querer, através de eu permitir Deus entrar em meu cenário, em minha vida. Hoje, casado, glorificando a Deus juntamente com minha esposa, minhas filhas, exaltando e glorificando a Deus. Mas foi necessário largar algumas coisas, foi necessário também permitir Jesus entrar no cenário. Glória a Deus. Se Deus está falando contigo nesta noite, permita Deus entrar em seu cenário. Aleluia. Permita Deus entrar na sua casa. Aleluia. Permita Deus mudar o quadro da sua vida. Porque Deus, Ele ainda, aleluia, Ele muda os sonhos. E se Ele colocou em seu coração, é porque Ele irá realizar. Aleluia. Mas também aprenda, irmão, uma coisa. Há um tempo, aleluia, se vocês oram, aleluia, continue orando, deixando sobre os cuidados do Senhor. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo e para todas as coisas. Só continua confiando no Senhor, aleluia, que os seus sonhos, assim como o meu se realizou, de ser transformado pelo Senhor, mudou através de uma atitude minha. Assim Deus irá mudar os sonhos de vocês, irmãos. Aleluia. Pode ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero louvar um louvor ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus é bom, irmãos. E toda a glória a gente tem que dar para o Senhor, irmão. Aleluia. Quem souber, me ajude em nome de Jesus. Glória a Deus. Não sou levita não, mas eu sei adorar o Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que tem fôlego no nome do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Os planos que foram embora, Glória a Deus. os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é teu fim, não é o que Deus planejou.
e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Com glória. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar ao que a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clama. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Com glória. Deus é bom. Restitui. Glória. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Eu quero nesta noite agradecer a Deus. Foi o que Deus colocou no meu coração. E acredito que eu não irei sair daqui faltando nada, porque o que Deus colocou no meu coração eu falei. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Se você tem uma oportunidade de falar de Deus, de falar do Senhor para esse jovem, para sua família, para sua casa, fale, porque a oportunidade, irmãos, ela é nos dada e talvez a gente não tenha outras. As oportunidades, a gente tem que abraçar as oportunidades para depois a gente não ficar se culpando. Eu tive a oportunidade e não fiz. E se vocês têm a oportunidade, façam. Estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Glória a Deus. Diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela tem um endereço. E tudo que Deus fala, ela faz o prazer necessário que Deus quer. Tá bom, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Jeová Rapá, Jeová Jiré, grande eu sou, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus da providência. Agora, feche os olhos, vamos orar só esse louvor para o apóstolo encerrar. Amém. Aleluia. Amém. Vamos adorar. Pode adorar. Glória a Deus. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não crer, eu continuo olhando para ti, você feito
gentileza, orar por você, por vocês. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor amado, aqui está o teu filho, meu Pai. Deus. Casal abençoado, tem dois filhos que a qual o Senhor escolheu para essa missão, meu Pai. Meu Deus, eu lhe peço nesta noite, meu Pai amado, cobre dos filhos e bala do sangue, meu Pai. Onde eles colocar a planta dos pés, Senhor. Repreende toda investida ao contrário do inimigo sobre ele, dá força cada dia mais. Por teu filho ir à batalha, Senhor. Porque o Senhor é como aqueles que vai para a batalha, Senhor. Ajuda o teu filho a cada dia mais. Toma a sua casa, toma a sua família, meu Pai. Toma cada dia mais o ministério de levar palavras sobre a vida dele, Senhor. Meu Deus, eu lhe peço nesta noite, quando teu filho colocar a planta dos pés, que o Senhor sempre seja com eles, meu Pai. Livra e protege de todo mal. Cobre debaixo do teu sangue. É isso que eu te peço nesta noite, meu Pai. Se não fosse a tua mão, não estaremos aqui nesta noite. O Senhor abençoe em nome de Jesus, em tua presença, oh Deus, quando eu chorar, coloca as tuas mãos também, Senhor. Espírito da verdade que está nessa humilde igreja, meu Pai, que está nesse ambiente, eu te peço nessa noite, na tua direção, meu Pai, toma o teu filho Elcio em tuas mãos, meu Deus amado, cobre no alto da cabeça, as plantas dos pés, que a tua unção, Pai, toque nele, que ele seja daqui impactado, encheu nessa noite, para a glória do teu nome, meu Deus amado, em nome de Jesus, que ele venha receber nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Vai melhorar com Jesus no barco. Deus, pode ir, meu querido. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu, mas suas mãos em tudo me respondeu, em tua presença. Está na casa. Quando eu chorar, Vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Fica minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Fica minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei, 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 pois ainda louvarei, eu louvarei. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, queremos te agradecer por mais um domingo na tua casa, mais um domingo na tua presença, meu Pai amado. Dá um começo de semana para cada um dos teus filhos abençoados, meu Pai. Toma em tuas mãos cada um, toma cada um dos teus filhos que vai ter, meu Pai, nessa noite que nós viemos, meu Pai. Foi um começo de semana abençoado, debaixo do teu sangue, meu Pai. Por se porventura tiver alguém acompanhando esse encontro pela internet, que estiver no hospital, Senhor, meu Deus, cobre debaixo do teu sangue, meu Pai. Cobre debaixo do teu sangue, vai repreendendo toda investida do inimigo, vai dando contra-ataque, cai por terra agora, Senhor. Dá vitória para ele e para ela, que ela venha ser curado, que ele venha ser curado, meu Pai. Levanta essa mulher, levanta esse homem, meu Pai. Que a segunda glória, Senhor, de cumprir sobre a vida dele. Aleluia. Toma em tuas mãos, faz conforme o seu querer e a sua vontade, meu Pai. É isso que eu te peço nessa noite, agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante a mão para cima.
Amém. Glória a Deus. Vamos assim. A graça de Deus Pai, Assim a seja. comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, a igreja diz. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra agindo nós? Deus, Quem impedirá? podemos todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e leve paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quer reconciliar hoje? Quer reconciliar hoje?